prazer. Eu sou a Zaira, uma cigana viajante, e eu adoro contar histórias. E hoje vim trazer mais uma história para vocês. Eu escolhi uma história de uma das viagens que eu fiz para o continente europeu. Você sabe onde é o continente europeu? O continente europeu fica por aqui. Isso mesmo, mais ou menos aqui, ó, nessa região, bem em cima do continente africano. Por lá eu viajei pela Itália, viajei pela Espanha, viajei pela Ucrânia. Mas foi na Alemanha que eu conheci uma das histórias que eu mais gosto, a minha história preferida. E eu vou contar agora para vocês. Bom, para começar essa história, devo contar para vocês alguns costumes e algumas curiosidades sobre esse país, Alemanha. Sabe que há muitos séculos atrás, lá se usava muito um objeto chamado roca de fiar. Você já viu uma roca de fiar? Provavelmente já. Principalmente naquela história super conhecida da bela adormecida que vai, fura o dedo na roca e dorme por muitos anos até que o príncipe a encontra e dá um beijo de amor e vivem felizes para sempre. Eu também adoro essa história, mas não é sobre essa história que nós vamos falar agora. Muito bem. Lá na Alemanha, antigamente, a roca de fiar era usada em muitas histórias. Isso porque haviam lá muitas fiandeiras. Sim, fiandeiras eram mulheres que ficavam na roca fiando e fazendo lindas peças bordadas. Por isso, era muito comum encontrar uma roca de fiar que eram introduzidas em todas as histórias. Bom, mas existe também mais uma curiosidade. Mais ou menos no século XVI, existiam alguns homens alquimistas. Sabe o que são os alquimistas? É mais ou menos como os cientistas, os farmacêuticos. Sim, eles ficavam misturando essências para tentar descobrir coisas importantes, por exemplo, como ouro. Isso mesmo! Eles acreditavam que eles poderiam fazer ouro. Não sei não. Acontece que naquela época eles tentavam produzir até chumbo que pudesse virar ouro. Ou até mesmo esterco. Isso mesmo. Cocô de vaca. Até esterco. Eles tentavam fazer com que virasse ouro. Mas será que isso é possível? Será que isso é real? Bom, se funcionou, não sabemos. Acontece que isso faz parte da lenda. E também vai fazer parte da nossa história. Mas ainda existe mais uma curiosidade sobre os costumes e lendas deste país. Acontece que lá na Alemanha dizia-se que na floresta encontravam alguns seres, como por exemplo fadas, gnomos, alguns seres elementares da natureza. E eles não eram tão bonzinhos assim. Diz que existe um anãozinho, um serzinho na floresta que gostava de trocar crianças. Isso mesmo. Quando uma mulher tinha um bebê novinho, ele ia até lá e trocava o bebê por um bebê deles. Ele pegava o bebê bonitinho e gordinho e trocava por um bebê desses seres elementares. Disse que esses bebês eram sempre muito calados e tristes. Mas se alguém, em algum momento da vida, conseguisse
tirar do bebê apenas um sorriso, então o duende teria que desfazer a troca. É muito curioso, né? E até meio estranho. Mas isso vai fazer sentido na história que eu vou lhe contar agora. Rumpelstiltskins. Essa é a história que eu vou lhe contar hoje. Havia no interior um senhorzinho muito trabalhador que tinha uma filha linda. Eles eram bem pobres, e trabalhavam bastante a troco de comida. E um dia, este senhor teve uma grande e estúpida ideia. Ele resolveu espalhar pela vila que a sua filha linda tinha o poder de produzir ouro. Isso mesmo, como aqueles alquimistas que eu acabei de falar para vocês. Ele disse para todo mundo que sua filha era capaz de pegar palha e transformar em ouro, apenas descendo a palha na roca. Não precisa ser muito inteligente para saber que isso era uma grande mentira. Mas quando a notícia se espalhou pela cidade, logo o rei ficou sabendo da novidade e mandou os seus soldados irem até a casa do homenzinho para buscar a sua filha. Sim, o rei, como todos sabem, sempre é muito ganancioso. Tratou logo de pegar a moça e trancafiá-la em um calabouço. Uma sala daquelas que ficava bem embaixo do castelo, fria, escura. E ele logo disse para a moça: olhe bem, está vendo esta pilha de palhas? Tinha uma pilha grande de palhas no canto da sala. Muito bem, garota. Você terá que transformar essa palha em ouro. Caso contrário, você morrerá. Pobrezinha da moça, ela ficou aflita. E agora, como ela ia fazer para transformar aquela palha em ouro? Ai, coitada. Acontece que de repente, não mais que de repente, ela olhou para o canto da sala e viu um homenzinho bem estranho. Ele era bem pequenininho e ele tinha um aspecto não muito agradável, sim. Ele estava ali parado, observando a moça e disse logo: o que você poderia fazer por mim para que eu tire você dessa situação? A moça ficou apavorada e disse: eu não tenho muito o que lhe dar, bom homem, mas eu tenho um colar aqui, um colar valioso de estimação que pertencia à minha falecida vozinha. Você aceita? Então, claro, o homenzinho aceitou o colar, fez um movimento e transformou toda a palha em ouro. Que alívio, que alívio. A moça agradeceu muito o homenzinho. E no dia seguinte, quando o rei abriu a porta, ele ficou encantado. A moça feliz, achando que ia embora. Mas como todo rei ganancioso, o rei logo disse: pois agora eu quero muito mais ouro. Vou levá-la para outra sala. Meu Deus. Quando o rei levou a moça para uma outra sala, a sala tinha muito mais palha. Muito mais palha. E então o rei disse: você terá que transformar toda essa palha em ouro, ou você morrerá. Mas que rei maldoso! Onde já se viu? Coitada da pobre moça. A moça já estava ali em prantos, quando de repente apareceu novamente o homenzinho no canto da sala. E logo ele foi dizendo: então, o que você tem aí para que eu possa lhe ajudar? A
moça, coitada, dessa vez olhou para suas mãos e viu que ainda tinha um anel. Um anel que tinha pertencido à sua mãezinha, também falecida. Ai, ela logo tirou o anel, deu para o homenzinho e disse: é só o que eu tenho, você aceita? O homenzinho interesseiro logo aceitou o anel da moça e transformou toda aquela palha em ouro. No dia seguinte, quando o rei chegou, ele ficou extasiado. Ficou olhando aquilo com os olhos brilhando, como se estivesse irradiando raios de sol. Mas ele olhou para a moça. Levou ela até uma terceira sala. Nesta sala tinha palha até o teto. Ela mal cabia lá dentro. Era tudo palha, palha de todos os lados. E então o rei disse: você irá transformar toda essa palha em ouro e irá se casar comigo. Caso contrário... Meu Deus, quanta maldade! Coitada da pobre moça! Mas logo o homenzinho apareceu e foi dizendo: e então, mocinha, o que você tem agora para me oferecer? Coitada! Ela já tinha dado colar, já tinha dado o anel e não tinha mais nada. Tanto chorou. Por favor, homenzinho, eu não tenho nada para lhe dar. Me ajude, por favor, eu imploro. Então, o homenzinho olhou para a moça e disse: eu já sei. Você se casará com o rei e me dará o seu primeiro filho. O quê? Lembra como eu disse? Dizem na lenda naquela época que esses seres da natureza gostavam de pegar as crianças novinhas, né? Pois então era isso que ele queria. Em troca da vida da moça, ele pediu para ela o seu primeiro filho após o casamento com o rei. Ai, meu Deus! Bom, a moça, claro que aceitou, porque caso contrário ela iria morrer. E assim também, até casar com o rei, até passar todo esse tempo, até nascer o primeiro filho, ela teria condições de pensar em alguma coisa. Aceitou. O anãozinho transformou toda aquela palha em ouro. O rei, no dia seguinte, quando viu tudo aquilo, ficou super feliz e logo tratou de casar com a moça. Muito bem. Alguns anos se passaram e a moça teve o seu primeiro filho. Mas logo o homenzinho apareceu e disse para ela: muito bem, agora eu quero seu bebê pela dívida que você tem comigo. A moça ficou tão transtornada, chorava tanto com o bebê nos braços e disse logo para o homem: olha, na época que eu lhe prometi isso, eu não tinha nada, mas agora eu sou rainha, eu tenho muitas riquezas, eu tenho muito ouro, eu tenho tanta coisa que eu posso lhe oferecer. Mas o homenzinho disse logo: a dívida é a criança. E não tem nada que pague o valor de uma alma. Ai, meu Deus, que medo! A moça ficou tão desesperada, mas tão apavorada que começou a chorar e implorar: piedade, piedade, Senhor, por favor, não leve o meu bebê. Não é que depois de implorar tanto, o homenzinho cedeu. Ele disse assim para a rainha: muito bem, eu lhe darei 3 dias. 3 dias para você descobrir qual é o meu nome. Acontece que ninguém sabia o nome daquele homenzinho. Era um nome muito difícil.
A moça aceitou a condição e já foi logo dizendo, ok, 3 dias, então já vamos começar. Por acaso o seu nome é Rubens? Não. O seu nome é Felipe? Não, também. O seu nome é Bromélio? Não, não é. Fernando? Rafael? Márcio? Marcelo? Raimundo? Sebastião? Ai. Ela foi falando todos os nomes que vinham na cabeça. E nenhum era o nome daquele homenzinho. Coitada. Então ele disse, amanhã eu voltarei. E foi embora. A moça então chamou a Aia. Aia era a babá do bebê. A moça que ajudava sempre a rainha em todos os afazeres pessoais. Disse para Aia, vá pela floresta, saia, investigue, pergunte na cidade todos os nomes mais estranhos que você possa trazer para mim. Então a Aia foi e trouxe alguns nomes esquisitos. No segundo dia, o homenzinho chegou e perguntou para a rainha. Então, qual é o meu nome? A rainha disse, Arquimedes, Romero, Epaminondas, Matusalém. Ela esgotou as possibilidades. E então, o homenzinho foi embora. E o dia seguinte era o último dia, decisivo, o terceiro dia. Ela tinha que acertar o nome. A rainha ficou tão desesperada que resolveu sair andando pela floresta. E ela andou e foi escurecendo. A noite foi chegando e ela estava andando de um lado para o outro, por todos os lados, quando de repente ela sentou para chorar no alto de uma montanha e escutou um barulho. Parecia um barulho de música. E ela olhou de longe, parecia uma fogueira acesa. Alguém estava ali festejando. A rainha foi chegando perto, bem devagar, sem ser percebida. Se escondeu atrás de um monte de folhas secas e ficou ali ouvindo. E sabem o que ela viu? Ela viu o homenzinho cantando e dançando em volta da fogueira, numa canção que dizia mais ou menos assim. Amanhã é um grande dia, vou ter muita alegria. A rainha vai chorar sem meu nome acertar. Rupentisquis, rupentisquis, rupentisquis. Rumpelstiltskin, disse a rainha. Sim, ela conseguiu ouvir o nome dele. Ele que estava ali já festejando a sua vitória. A rainha saiu devagarzinho e voltou para o castelo. Dormiu tranquilamente naquela noite. E no dia seguinte, quando o homenzinho chegou, o homem foi logo perguntando. E então, rainha, descobriu o meu nome? Vamos, me dê logo o seu bebê, porque certamente a senhora não vai saber. A rainha, que já estava confiante da sua vitória, disse ao homenzinho, será que por acaso o seu nome é Reginaldo? O homenzinho deu risada e disse, não. Será que o seu nome é Robin Hood? O homenzinho disse, é claro que não, vamos, me dê o bebê. E então a rainha respondeu, eu não te darei o meu bebê, senhor Rumpelstiltskins. O homenzinho começou a tremer. Como assim? Isso não é possível! Você trapaceou! Como você descobriu meu nome? Ele foi ficando tão nervoso que de repente ele explodiu. Virou cinzas e desapareceu. Então a rainha comemorou com o seu filho, com o seu bebê lindo, e aí sim teve paz para continuar vivendo ao longo de sua vida, felizes para sempre. Assim que termina essa história. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Por
que logo, logo eu trarei novas histórias para você. Até breve e